geneticamente, que as pessoas às vezes elas acham o seguinte, ó, eu caí do céu. Vim Né? da cegonha da. É porque o ser humano ele não tem percepção de tempo. Isso, não tem. Então ele esquece, por exemplo, que ele veio de alguém. Né? Você veio de alguém. E Você esse alguém tem, veio de alguém e assim exatamente, por diante. você tem os genes do seu pai, os genes da sua mãe. Então se eu tenho uma mãe que ela é ansiosa, eu tenho os genes de uma pessoa ansiosa. Ah, quer dizer que eu vou ser escravo ou refém da minha genética? Não, porque hoje em dia nós temos a epigenética, que estuda os genes, e mostram que eu posso desativar esses genes. Isso vai depender do ambiente que eu vivo. E aí a gente volta uma vez mais lá para a infância. Se eu vivi um ambiente conturbado, se eu vivi em um ambiente que meu pai não me dava atenção, via meu pai e minha mãe brigando, etc, etc, obviamente que isso vai excitar esses genes e eu já tenho uma predisposição, porque eu já tenho os genes ansiosos, então, consequentemente, eu vou desenvolver essa ansiedade. Mas no decorrer dessa jornada, eu posso mudar isso. Eu não preciso ser escravo da minha genética. Outra coisa sobre a ansiedade que poucas pessoas sabem: a ansiedade é contagiosa. É Existem verdade. estudos que mostram isso. Então, se eu vivo com uma pessoa ansiosa, eu Você posso me tornar uma automaticamente pessoa se torna uma também pessoa mais ansiosa. ansiosa. Ainda sobre a infância, Andressa, você falou sobre as pessoas repetir o mesmo comportamento, né, que às vezes repetia na infância. Sim. Né? Ou, na verdade, refletir um comportamento que você aprendeu lá na infância. E levou para a vida adulta, É, né? que a gente chama de padrão de comportamento. Isso. Você acha que as pessoas precisam entender que, na maioria das vezes, nós não estamos reagindo ao que está acontecendo, mas sim ao que já aconteceu? Sim, porque é a questão da crença, né? Você acredita em determinada situação que aconteceu no passado e quando tem algo no seu presente que reflete, né, que dá esse gatilho, é mais uma forma de gatilho. Você acredita que está revivendo a mesma situação. Então, muitas vezes seu comportamento é o mesmo. Sim. E para a neurociência, inclusive, nós temos algo chamado de neurônio espelho. Então, um exemplo. Se eu tenho a minha mãe é casada com meu pai, e aí eu percebo que minha mãe ela é uma pessoa extremamente passiva, dependente emocional do meu pai. Eu já vi eles brigando. Por quê? Porque meu pai traiu minha mãe. E eu vi isso. A gente falou lá atrás que a criança ela tem muito mais facilidade de aprender as coisas. Sim, Exatamente por causa desse neurônio espelho. Então, se eu vejo a minha mãe nessa situação e eu ainda não sei o que é amar, porque você não nasce aprendendo a amar. Você aprende a amar com seus pais, com as pessoas que cuidaram de você. Então eu começo a pensar, amar é isso. é perdoar, aí se torna a pessoa passiva, que a gente falou também atrás, né? Aí se torna aquela pessoa que aceita qualquer coisa, porque ela entendeu que o amor é passividade, o amor é não se impor. O amor é muitas vezes o marido ser agressivo e a gente perdoar. Não, é só o jeitinho dele. Meu pai também era assim com a minha mãe tá com meu pai até hoje, né? Aquele comportamento espelho. Tá, e é você também ter dificuldade em falar não. Eu, durante meus atendimentos, eu tenho O percebido ansioso ele sofre, né? Com o exatamente, não, ele sofre demais porque o não é como se fosse algo ruim para ele. O não vai deixar o outro chateado.